Muitos consideram a equipe de vendas o coração da empresa. Isso porque essas pessoas são responsáveis por trazer novos clientes e aumentar o caixa, que no final das contas é o que todo mundo quer, né? Mas será que o modo de se relacionar com os clientes mudou com o passar dos anos? Como é que essa equipe está se comportando hoje em dia? Será que tá tudo igual há 20 anos atrás? A gente sabe que os clientes mudaram e estão cada vez mais exigentes. Então, com certeza, a forma de abordar hoje em dia não é mais como era antigamente. Mas como manter esse time engajado, já que hoje em dia existem tantas objeções na hora de você realizar uma venda? De acordo com uma pesquisa feita pela Right Management, plataforma de gestão de talentos e carreira, colaboradores engajados são até 50% mais produtivos do que aqueles que trabalham sem perspectiva. E aí, sua empresa tem estratégias para manter essa equipe que é tão cobrada engajada também? Se você quer saber os segredos de uma equipe comercial que dá resultado e adora o que faz, esse podcast é perfeito para você. A gente trouxe um convidado muito especial, que é o Abel Cerdeira. Ele é Head of Sales Operations da Hub Local, bacharel em publicidade com MBA em Economia e Gestão Empresarial. Possui mais de 13 anos de experiência na área comercial em soluções voltadas à comunicação, tecnologia e marketing digital. A gente dá as boas-vindas a esse convidado que desde 2008 atua no setor comercial e possui atendimento consultivo como principal característica e embasamento em dados de mercado para negociação. Estamos hoje aqui com Abel Cerdeira, Head of Sales Operations da Hub Local. Bem-vindo, Abel, mais uma vez. Boa tarde, Felipe, boa tarde, Aline. Eu queria agradecer aqui o convite por poder participar desse momento com vocês. E eu espero que nós tenhamos aí uma boa troca de conversa, uma boa troca de experiências e que eu possa passar aqui o que eu acho que eu vivenciei, né, nesses últimos anos na Hub Local. E mais uma vez, né, eu agradeço aqui o convite. Eu tenho certeza que se o Abel passar 5% do que ele aprendeu, já vai ser muito, muito, muito produtivo, porque ele é uma pessoa assim que a gente sabe que é espetacular e domina esse assunto sobre time que trabalha direito, time que dá resultado, né, Felipe? Com certeza, né? O Abel é o cara que começou sozinho e hoje tem uma equipe de 21 pessoas, né? Então, é um cara aí que veio do chão de fábrica ao topo, do zero ao topo, hein? Com certeza é o Abel aí, o cara que troca essa experiência, isso vai ser incrível, não? Vai ser ótimo. Bom, Abel, pra gente começar, a gente sabe que nas décadas ali de 80, 90, o vendedor era o profissional que prospectava clientes, dava informação sobre os produtos, fechava a venda, ou seja, era um faz-tudo, né? Cuidava de toda a jornada aí do cliente. Hoje essa estrutura mudou e o processo de vendas B2B, principalmente, envolve profissionais focados em prospecção, qualificação e segmentação de leads, que são os LDR, SDR, BDR, que a gente tanto ouve falar por aí, né? Como é que você avalia o impacto dessas novas funções, relativamente novas funções, de pré-venda na conversão de novos clientes? Faz diferença ter toda essa estrutura? Olha, no meu ponto de vista, até onde eu vivenciei, eu passei por ambas as etapas, né? Eu acredito que esse processo de venda, em que o vendedor está ali do início até o final do processo, ele durante um tempo tendeu a ser interpretado como a forma correta, porque você tinha ali a ideia de um profissional completo, que tem capacidade de dialogar tanto com um telefonista como com o CEO de uma empresa, com o diretor de uma empresa, e isso era visto como algo positivo. Quando o tempo passou, né, eu comecei muito nesse aspecto, né? Não há tanto tempo atrás assim, mas eu vou dizer que há uns 15 anos atrás eu vivenciei isso, né? Vim de uma experiência de mercado publicitário, né? É a minha área de formação. E trabalhei em veículo de comunicação. A gente tem que lembrar que os veículos de comunicação seguiram uma estrutura tradicional que começou ali nos anos 1960, né? E que se tinha até esse glamour da pessoa que trabalhava com propaganda. Terno e gravata, de né? terno e gravata, e que tem aquela capacidade de comunicação em vários níveis diferentes. E isso é visto de uma forma glamourizada. A gente viu isso no cinema, a gente viu isso em séries de TV, o famoso Mad Men, né? Então,
Essa realidade, hoje, eu vejo que ela morreu, faleceu, né? E ela tem que ser enterrada. Eu, tendo vivenciado ambas as partes, eu consigo visualizar que esse glamour, na verdade, estava falseando um empregado medíocre no sentido de médio mesmo, né? Ele não conseguia fazer todas as funções e não tinha capacidade de englobar tantas coisas ao mesmo tempo. Até tinha, se ele tivesse poucos prospects na lista dele ou tivesse uma carteira de clientes pequena, né? Então é aquele cara que tem a minha carteira de clientes, a minha rede de relacionamentos e é ela que eu vou desenvolver. Sim. Hoje, quando a gente fala em estrutura de vendas, a gente fala em velocidade. O mundo veloz e tudo aquilo que a gente já tem vivenciado nos últimos anos, da mesma forma, isso foi replicado também para as vendas, né? Eu não tenho como dar uma atenção, esse mesmo nível de atenção à minha carteira de clientes, né? E a pessoa que está na minha carteira de clientes não tem como me dar o mesmo nível de atenção que ele me daria alguns anos atrás, porque ele está bombardeado por N outras coisas que acontecem dentro do cotidiano dele, né? Então, assim, é uma lógica que, no meu ponto de vista, foi se sedimentando de uma forma natural, adaptada à velocidade que as coisas acontecem no mundo, né? Então, hoje, né, quando a gente para e pensa, né, a gente tem uma estrutura quebrada, né, comercial, em que eu tenho uma pessoa prospectando, eu tenho uma pessoa que apenas fecha negócios, eu tenho uma pessoa que apenas atende aquele cliente com uma periodicidade X em termos de passar informações de como anda um determinado projeto. E eu tenho a outra pessoa que trabalha uma possível retenção, eu estou falando de profissionais especializados, né? A gente chama isso de máquina de vendas, né? E muita gente olha isso como um termo negativo porque a gente pensa em revolução industrial, a gente pensa em jornadas de trabalho de 16 horas. É verdade. Mas, mais uma vez, né, eu acho que é esse eterno passado e presente e futuro que a gente vive, né? Do mesmo modo, o mundo se moldou, né? E as empresas se moldaram a um aspecto mais humano e um aspecto mais construtivo no sentido de que todas as pessoas precisam ter voz e todas as pessoas fazem parte do processo da mesma forma, né? Então, eu consigo visualizar toda essa esteira industrial, mas uma esteira viva, né? Então, eu não sou a máquina e eu não sou a pessoa que opera a máquina. Eu sou as duas coisas ao mesmo tempo e eu sou a pessoa que pensa como é que a máquina vai funcionar do começo ao fim. Porém, eu consigo delimitar qual é a minha parte dentro do processo. Então, eu acredito que é um amplo desenvolvimento e que o que virá pela frente a gente não sabe, né? Breve exatamente, mas eu vejo com muitos bons olhos, né? Então, eu quando migrei a minha carreira de publicitário para uma empresa de tecnologia que eu conheci essa estrutura de máquina de vendas, é um estranhamento grande inicial. Como assim? Eu não vou prospectar? Eu posso prospectar, eu tenho capacidade de falar com a pessoa, eu tenho a capacidade de organizar uma negociação do início até o fim, né? Então, é esquisito, né? Quando você vem e alguém lhe diz, né? Quando eu comecei na Hub Local, você é proibido de prospectar. Mas como assim eu sou proibido de prospectar? Você vai ficar sem fazer nada, se não aparecer um lead caindo para você. Então, mas eu não aceito isso muito bem, né? Então, ali no início, quando eu vivenciava uma situação dessa de ociosidade, né? Eu não vou pegar esse telefone. Desesperador, né? Eu tenho uma rede de contatos, eu construí contatos ao longo da minha carreira, eu vou pegar o telefone. Sim. E lá vinha o meu CEO, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Eu não quero você fazendo isso. Você tem que pensar como você vai atender os clientes quando eles chegarem até você. Ao longo do tempo, isso foi fazendo sentido. E quando a gente foi criando as estruturas, lá na minha experiência na Hub Local, eu vi que foi uma mudança de mindset que fez com que nós crescêssemos.
substancialmente em vários aspectos. Em aspectos de me aprofundar muito mais em determinado assunto. Eu vejo a equipe muito mais engajada em procurar boas informações a respeito da sua função e como desenvolver a sua função. Eu não teria como fazer isso se eu abarcasse todo o processo de venda. Eu tenho um negociador trabalhando técnicas de objeções, né, diante da situação A, da situação B, da situação C. Eu nunca tinha vivenciado isso quando eu fazia a venda de ponta a ponta, porque eu não tinha tempo. Né? Eu não tinha tempo para pensar o meu cotidiano, organizar as minhas ideias e traçar estratégias mais voltadas para a área em que eu atuo propriamente. Perfeito. Abel, uma dúvida. Tu montou a equipe hoje, né? Como eu falei, tem 21 pessoas. Qual dessas siglas, né? LDR, BDR, SDR, qual delas foi mais difícil tu conseguir gente para poder contratar? E o porquê? Certo. Boa pergunta. Eu vivi alguns momentos de formação de equipe, né? Assim, passando um overview aqui para o pessoal, a gente tem uma equipe comercial hoje composta por 3 canais diferentes, com as funções de LDR, SDR, BDR, Closer. E quando a gente pensa em uma estrutura de vendas, a gente sempre pensa no momento de fechamento de negócio, né? Que é o momento em que se tem aquele entusiasmo. Todo mundo quer o contrato, mas não sabe como é que é o antes, né? Não sabe como é o antes, né? Então, eu acredito que esse momento de assinatura de contrato seja um momento bom, a hora boa, e a gente quer sempre procurar os melhores profissionais para ter mais desses momentos. Eu até penso, né, que isso foge até da estrutura corporativa, é algo muito mais psicológico, né? A equipe comercial quer vivenciar aquele momento e aquele sentimento de fechamento de venda, aquela conquista, né? Isso, obviamente, né, é o ato da venda em si. Com isso, eu, pelo menos, sempre tendi a achar, né, que a função de closer, né, que é a pessoa que faz, de fato, essa canetada, né, consegue tirar a canetada, né, a assinatura do cliente, seria o grande protagonista e seria a pessoa mais apta, mais difícil de ser encontrada, a pessoa que tem que ser sênior, que tem que ter o jogo de cintura, que se assemelhe mais àquela estrutura Mad Men. É verdade, a antiga. A antiga, que a gente conhece. Na verdade, eu acabei me deparando que esse talvez seja o mais fácil, principalmente porque essa é uma pessoa que trabalha em técnicas que eu não vou me aprofundar aqui, mas tem uma estrutura baseada em spin selling, uma estrutura trabalhada em rapport, né? E essas técnicas, pelo menos para mim, na verdade, são uma teorização de algo que é muito próprio à natureza dessas pessoas e que a gente tem várias pessoas com esses traços psicológicos. Um bom negociador, né? É o cara que conhece bastante gente, conversa bem. Todo mundo vende, todo mundo se vende, todo mundo viu alguém vendendo, todo mundo passou por essa experiência. É verdade. Seja o meu avô, seja o meu neto. Isso aí é uma coisa que será perpetuada e existe desde que o mundo é mundo. Então, de certo modo, é um pouco mais fácil encontrar pessoas com essas características no meio na fila da merenda. Então, o que eu procuro para essas pessoas? Pessoas um pouco mais experientes e que tenham esse jogo de cintura e que tenham ali um preparo técnico baseado no nosso produto. Eu acredito hoje, certo, que essa seja a pessoa mais fácil. Antes eu achei que não. E eu achava que as funções em que a gente chama de funções de base, principalmente o LDR e o BDR, né, seriam funções mais fáceis de serem encontradas. E hoje eu vejo, para mim, o meu grande desafio é a função chamada BDR. Vamos lá, só fazer um overview rápido. Importante. A gente tem um LDR. O LDR é alguém que vai organizar a casa. Eu tenho um desenho de cliente ideal que eu preciso prospectar. O LDR tem que ter todo esse conhecimento técnico, né, que vai passar muito também
pelo líder, do que o líder de vendas o orientou, do que ele viu que os closers conseguem ter maior gatilhos de fechamento, né? Aquele cliente que vai ser mais ideal. Ele cria listas de prospecção, né? Ele separa os clientes que ele acha que serão mais interessantes para serem prospectados e ele monta essas listas em um CRM ou em qualquer estrutura parecida e passa para o BDR. O LDR, se ele não fechar algo, ou ele não passar algo dentro do ICP, ele provavelmente vai queimar ali uma provável venda, né? Ele queima as vendas, ele queima tempo de trabalho da pessoa que vai entrar em contato com o cliente, né? Porque se ele seleciona ali um possível lead que seja fora do ICP, significa que ele está fazendo outro ali na frente perder tempo, né? Exatamente. Então, assim, aí a gente tem outro grande desafio, né? Que acabou de me vir à mente, que é ter uma equipe coesa e que todo mundo consiga enxergar o processo como um todo. Então, o LDR ele tem essa função, né, de criar as listas de prospecção dentro do ICP e a gente vai trabalhar isso com o BDR. Né? Para mim, essa é a função mais difícil, por quê? É a função em que você tem que ser o caçador, o hunter, que você vai ter que utilizar várias ferramentas para, poxa, desenhei ali, peguei uma lista do LDR que me falou que tem 30 redes de supermercado no Brasil que são adequadas ao nosso produto. Eu vou ter que conseguir marcar com uma pessoa de alta influência ou um decisor para que o meu closer faça uma apresentação, né, e feche um contrato com esse cara. Né? Imagine o que a gente vive hoje. Né? Então, enquanto a gente está aqui nessa gravação, tem mensagem chegando no meu celular. Né? Tanto de empresas me procurando para um contato corporativo, como de empresas me procurando para um contato de pessoa física. Sim. Então já há um bloqueio natural por nós, né? Enfim, eu vou contar aqui lorota, né? Se eu for passar a narrar os fatos que todos nós vivenciamos baseados nisso. Então, assim, é a função de resiliência. São 10 nãos para um sim. E eu não estou exagerando. Na verdade, às vezes podem ser 30 nãos para um sim. Né? Como é que eu levanto todo dia com a perspectiva de que eu vou receber 30 nãos para um sim? Né? Então, esse sim tem que ser visto como uma conquista que anule todos os 30 nãos. E aí, as empresas acabam muitas vezes tendendo a não valorizar este momento, né? Valorizar o momento em que o BDR teve a vitória, né? Em que ele precisa ser reconhecido por ter feito o trabalho árduo, que ele precisa ser reconhecido como o peão de obra que carregou o carrinho de mão, né, do apartamento em que eu moro e que hoje está construído. Né? E é aquele pensamento que a gente tem às vezes, né? Poxa, olha só, aquela pessoa que sofre construindo ali, levantando um muro. Né? Então, o BDR vai ser essa pessoa. Ele já recebeu a orientação, e ele tem que sedimentar o caminho para que o closer tenha aquele momento dele de envolvimento, que já é algo bem mais natural. E que para o closer, mesmo que esse momento não seja concretizado em uma venda, vai ser aquele momento que muitas vezes eu já estou acostumado a ser eu mesmo, né? A trocar uma conversa, Sim. a coletar informações, a passar informações. Muito dificilmente eu, numa função de closer, vou sair de uma reunião sem ter aprendido nada, né? E sem ter passado algum tipo de informação. Então, esse momento, o closer sempre vai tender a ser algo positivo, né? Então, o BDR ele vai sempre tender ali a vivenciar momentos nebulosos. É o chato. De ser visto como chato e ter um pequeno momento de glória que às vezes não é reconhecido. E aí, como é que eu vou fazer isso? Técnicas e técnicas e técnicas e técnicas. E aí é que eu quero te perguntar, como é que você prepara essas pessoas para quebrar a objeção? Como é que faz isso, Abel? Pois é, então aí é que entram os manuais e entra o estudo, né? Muitas vezes a outra pessoa, a pessoa que eu estou prospectando,
não conhece tão bem algumas formas de ser laçada que o BDR conhece. A gente conhece, a gente sabe o que alguém de telemarketing, um operador de telemarketing vai falar quando eu ligar dizendo que quer um cancelamento. Sim. A gente sabe, a gente já conhece mais ou menos o roteiro. Né? Até hoje, até então, quando eu faço uma prospecção empresarial em que eu tenho uma empresa contactando o profissional é duas coisas, ele é uma pessoa física e ele está representando a empresa, né? Então é como se ele fosse um objeto imaterial e um objeto material ao mesmo tempo. E aí o papo muda e não se há um script muito bem definido na cabeça dessas pessoas. Então são essas as técnicas que o BDR vai trabalhar. Ele vai trabalhar em gatilhos mentais voltados a você tem um interesse em crescer profissionalmente, ser reconhecido aí dentro da estrutura em que você trabalha, não é? A gente pode lhe ajudar com isso. Então, é uma conversa muito em um mesmo patamar. É diferente. Sim. Você sente, e principalmente você tem que sentir que está conversando com uma pessoa e que ela está ali para lhe ajudar. Até se tentando criar ali numa ligação ou no e-mail aquele momento agradável que naturalmente vai vir depois de uma reunião com o closer. Sim. Então, se quebrar esta barreira em determinado ponto, é uma mudança de mindset, né, que essa pessoa que está fazendo a prospecção tem que fazer. Mas eu acredito que as empresas ainda não estão, até hoje, tão vacinadas em relação às técnicas que o BDR vai fazer para convencê-la. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou montar um planejamento de como é que eu vou abordar essa empresa. Eu não vou ligar, oi, eu sou a Hub Local. Com aquele script pronto, né? Eu quero marcar uma reunião com você. Você tem tempo? Nós vamos lhe fazer vender mais. Não pode ser assim. Então, eu acho que os gatilhos vão muito mais voltados a incômodos. Poxa, vou dar um exemplo aqui da própria Hub Local. A Hub Local vai trabalhar com gerenciamento de mapas e listas de endereços na internet. Fulano, vim aqui lhe dar uma notícia que talvez não seja muito boa. Eu fiz aqui uma busca, e vi que os endereços das suas lojas estão divergentes, desconfigurados. O que está no site é uma coisa, o que está no Google Meu Negócio é outra. E se eu fosse um cliente seu agora, como é que eu ia estar? Já pensou eu chegar agora na sua loja e eu vi aqui no Google que ela está aberta e quando eu chego ela está fechada e eu dei viagem perdida? Qual o sentimento que o seu consumidor vai ter? Eu posso te dar uma solução que vai solucionar esta dor do consumidor, vai selecionar essa dor que você deve ter vivenciado em alguns momentos e você vai poder apresentar esses bons resultados para a sua direção. E com isso, você vai encantar, vai ter um trabalho aí longevo dentro da empresa em que você atua. Eu compro. Eu quero, Abel, como é? Como é que faz? Como é que faz? Então, esse tipo de gatilho é um gatilho que você jamais vai ver no telemarketing. É verdade. Então, esse tipo de jogo de cintura, essa malemolência, aí é que é muito própria dessa função. Abel, agora, eu sei que muita coisa o cara aprende no dia a dia, né? Escutando muito não, apanhando, como você falou, sendo chato para muitas vezes, mas o que tu leu, que material, que livro, que vídeo tu leu para poder entender um pouco como tu montar o teu script hoje? Certo. Uma excelente pergunta, porque as fontes de leitura que você tem de inside sales e de máquina de vendas são enormes. Não, tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo pequeno, só que é conteúdo pingado. Né? E são conteúdos que muitas vezes se vendem como algo revolucionário, mas eu vivo, pelo menos, falando de mim, muitos conteúdos que me foram apresentados como revolucionários, mas que, na verdade, eram apenas o bom senso sendo aplicado. Eu vi muito e-book já. Agora, livros densos sobre o assunto, eu acho que na minha cabeça tem uns 2.
que talvez seja até o que tu vai falar. Eu acredito que seja. Eu acho que a gente tem como base de literatura sempre o Receita Previsível e o Spin Selling, né? São os dois livros que habitualmente regem todo este assunto, né? Então, qual é principalmente a síntese do Receita Previsível? Eu tenho que criar uma estrutura de máquina de vendas em que eu consiga ter uma previsibilidade. E aí, exatamente por isso é que a gente fala em termos de máquina. Eu consigo mensurar qual é a produtividade de uma indústria. Então, eu tenho que mensurar qual é a produtividade do meu setor comercial em cada etapa. Quantos leads são levantados pelo LDR? Quantos leads são contactados pelo BDR? Qual é a taxa de conversão entre uma etapa e outra? Qual é a taxa de conversão de agendamentos feitos pelo BDR em shows realizados pelo closer? Qual é a taxa de conversão que o closer tem em cima das reuniões que ele fez? Então, basicamente, é aquele funil de vendas que a gente sempre fala, que é muito mencionado. Mas, principalmente, qual é o grande objetivo? Alcançar a previsibilidade. Eu entender que a minha equipe tem um produto X, certo? Que ela tem uma capacidade de entrega X e fazer com que eles cumpram esses objetivos, alinhando discursos, alinhando processos, assim como as engrenagens de uma máquina têm que ser perfeitamente alinhadas para que ela funcione. E com isso eu consiga entender o que eu terei à frente e não sempre viver com a corda no pescoço. Eu tenho que desenhar que eu sei que no final do mês eu terei um faturamento X, porque toda a máquina me deu essa previsibilidade, etapa a etapa. Em cima de um cálculo matemático, né? Em cima de um cálculo matemático. Que é operacionalizado por pessoas, né? Por pessoas que pensam, né, e que desenham todos esses processos de formas objetivas e de formas subjetivas. No meu modus operandi, eu acho isso muito bonito, inclusive, hoje. Eu acho isso muito bonito por a gente conseguir fazer esse choque. Né? É um choque cultural, é quase um choque de pensamento ocidental com pensamento oriental. É verdade. E eu acho isso bem, bem interessante mesmo. Então, assim, essas duas literaturas são a principal base, porém, mais uma vez eu repito, no meu ponto de vista, falando por mim, o Receita Previsível ele lhe dá esse panorama de como fazer isso. Mas o Spin Selling, eu acho que ele organizou o bom senso, no meu ponto de vista. Assim. Então, eu acho que o bom senso ele sempre vai reger todas as relações. E eu consegui trabalhar com o bom senso de relações humanas, que eu acho que o Spin Selling nada mais fala do que relações humanas, de pessoas para pessoas, ajuda bastante. Porque muitas vezes quando eu entro no trabalho, eu assumo uma persona de que eu estou representando a empresa. E eu esqueço que eu sou uma pessoa. Quando eu ligo para alguém para fazer uma prospecção corporativa, eu estou ligando para a empresa e eu esqueço também de lembrar que eu estou falando com outra pessoa. Então, nada mais é do que pessoas conversando com outras pessoas. Então, isso não vai fugir tanto assim de uma relação de negociação que eu tenha com um familiar meu, que eu tenha com qualquer tipo de pessoa. Eu acho que essa naturalidade é o que não se espera nos contatos corporativos. E quando a gente consegue atingir esse grau de naturalidade e entender que o mundo é feito de gente e que antes de eu ser uma empresa, eu sou uma pessoa, é o que faz toda a diferença. E como é que você faz essa relação entre os times, Abel? Porque a gente sabe que o processo ele é composto por diferentes pessoas, desde a prospecção até o fechamento, como você falou, né? Todas essas pessoas fazem parte de uma mesma máquina, mas como você disse, não deixam de ser pessoas. Então eu imagino que em um momento ou outro algum sai um pouquinho ali do eixo, do trilho, né, do que é esperado ali.
Você faz momentos assim com todo o time para que as pessoas se integrem e lembrem que elas fazem parte de um grande processo, na verdade, você vem até aqui, talvez você esteja indo um pouco além, como é que funciona essa integração de time? Eu sempre acreditei em uma visão global das coisas, das relações. Talvez até seja algo que me segue desde criança, né? A curiosidade de conhecer processos, né? Eu não quero só olhar para uma casa e vê-la como uma casa bonita. Eu quero olhar para uma casa e entender toda a estrutura de como ela foi montada. E eu acho que, à medida que eu olho um pouco mais, eu crio mais e mais curiosidade, né? Isso é uma perspectiva muito pessoal, mas que eu tento aplicar para as pessoas que trabalham comigo. Então, não só na estrutura comercial, eu tenho essas funções, tenho o LDR, o BDR, o SDR, o Closer, mas eu os integro de uma forma em que eles consigam ver e trocar experiências entre si, em que um apresenta os processos para o outro, mas eu saio da estrutura comercial. Eu faço muita questão, por exemplo, de quando alguém entra na minha equipe, que ela faça um onboard, um momento de reconhecimento ali da empresa como um todo. Perfeito. E que sempre esse momento de reconhecimento da empresa como um todo seja com o gestor da área e com alguém que operacionaliza a área. Sim. Porque aí é como se ele estivesse vendo alguém que pensou no processo como um todo e a pessoa que aplica aquele processo na prática. Eu estimulo a curiosidade das pessoas e estimulo essa conversa. Por quê? Porque eu acho que assim eu consigo engajar as pessoas a não olharem só para o resultado comercial, mas que elas tenham preocupação e zelo com aquele produto que a gente está entregando, até ali para o setor de CS, até ali para o setor financeiro, até ali para o setor de retenção. Será que esse cliente que eu estou prospectando será bem trabalhado pelo time de CS? Será que se eu prospectar esse cliente aqui no começo, que eu já vejo que tem algum problema de relacionamento, como é que ele vai ser se ele for cobrado por uma inadimplência? Será que isso não vai também causar algum malefício na estrutura da empresa como um todo, né? E principalmente, né, será que a nossa empresa como um todo está preparada para atender esse cliente tão bem como eu o atendi? Eu acredito muito nisso, né? E eu acho que na Hub Local nós aplicamos isso de uma forma de sempre nos mostrarmos uns para os outros. Quando a gente faz as reuniões de resultados, eu sempre faço de uma maneira muito didática, porque a gente tem um programa de menores aprendizes, né, que eu acredito que vocês também têm até aqui na Ângulo. E eu paro e penso, poxa, a gente fala aqui que fechou um PDV. Será que o estagiário do governo sabe o que é PDV? Porque quando eu fiz faculdade, eu acho que eu só aprendi o que era PDV quando eu tinha 19 anos no segundo semestre da faculdade. Então, será que ele sabe o que é um PDV, que isso está presente na realidade dele? Ele já pegou um livro de marketing para saber o que é isso? Hoje tem tanta coisa acontecendo que PDV pode ser uma sigla de algum jogo, né? E ele acabar achando que é isso, confundindo, né? O que é HP para quem joga videogame? É a vida, né? O que é HP para quem treina? É proteína de alto valor biológico. Então, cada um tem a sua leitura. Então, eu sempre tenho essa preocupação em traduzir para que as pessoas se sintam acolhidas e não se sintam deixadas de lado. Principalmente porque eu fui uma pessoa que vivenciei muitos momentos em que eu não tinha coragem de perguntar as coisas. Então, se colocar passou, né? No lugar dos outros, para mim, é essencial nesse tipo de momento. Até porque é muitas siglas, né? Para entender o que é cada coisa, né? E ainda mais que a gente, brasileiro, /publicitário, tem a mania de americanizar tudo, né? BDR, SDR, Closer, cara, é o cara que vai fechar o contrato, né? Olha, você tem sorte, né? A gente ainda tá falando essas siglas aqui em português, né? Porque quando eu faço aí alguma reunião com... E aí, como é que estão os seus BDRs? Aí eu, tá certo. Nossa, que legal. Gostei da sua pronúncia. Então,
é isso, né? Eu acho que é algo que é maior do que nós, né? Então eu tenho que me adaptar, né? Então, se é maior do que eu sempre digo isso, né? Eu tenho que aceitar, né? Então, é isso. E quando ele falou assim de se colocar no lugar do outro, eu acho que é o que faz a diferença nesses momentos. Eu acho que na verdade é o que faz a diferença em ter uma equipe de sucesso, né? Assim, você tem que entender, como a gente falou aqui em alguns momentos, que ela é composta por diferentes pessoas e que, obviamente, uma empresa tem processos, ela precisa rodar, mas ela tem pessoas e se você fica, o processo ele nunca pode ser maior do que essa relação interpessoal, né? Eu acho que isso é o que faz o sucesso, seja em equipe comercial, de marketing, de que time for, né? E aí, Abel, a gente sabe que hoje em dia a remuneração sempre foi muito importante para qualquer vaga, as pessoas precisam de dinheiro para viver, para fazer suas coisas, mas existem outros fatores hoje em dia que impactam nessa motivação de você levantar e fazer o seu trabalho, né? Como você sente isso no seu time? A gente sabe que a área comercial é muito voltada para remuneração, comissão, né, desempenho. Quais são os outros fatores que você sente que pesam para o seu time? Pergunta capciosa, viu? Pergunta capciosa, mas, mais uma vez, eu digo que é algo muito subjetivo, mas no momento de mundo em que vivemos, eu acredito que o reconhecimento é a palavra-chave aqui para mim, né? Eu gosto, né, de ser reconhecido pelo bom trabalho que eu entrego, né? E isso para mim, em vários momentos, vai ser muito mais prazeroso, vai liberar muito mais hormônios no meu corpo do que falar simplesmente em remuneração, né? Eu acho que isso é muito mais presente hoje quando a gente fala em toda a estrutura de saúde mental, em toda a estrutura de benefícios da empresa, benefícios, né? De eu tenho que viver bem para que eu possa produzir e não o contrário, eu tenho que produzir para viver bem, não. Mais uma vez eu vou usar aqui a biologia, né? Somos pessoas. Antes de sermos pessoas representando a empresa, somos pessoas que têm necessidades básicas, né? E aí eu vou me lembrar até daquelas coisas antigas que a gente fala de pirâmide de Maslow, né? Quais são as necessidades básicas do ser humano. Então, se eu não atender essas necessidades básicas, eu posso estar dando um tiro no pé, né? Então, eu tenho que me sentir seguro, eu tenho que me sentir reconhecido, eu tenho que me sentir acolhido para que a partir daí eu possa produzir. De uma maneira que eu não sei exatamente como aconteceu, eu vejo muito que as pessoas mais novas, de gerações mais novas, aparentemente parece que já vieram programadas muito dessa maneira. Eu vivi ali um momento que eu vi essa transição, né? E que eu acredito que a autoexpressão e as formas de se expressar ganharam um reconhecimento global e eu vejo isso como algo extremamente positivo. E quando eu falo em remuneração versus esses outros atributos, parece que a educação e a lógica em que essas pessoas foram submetidas meio que mudou um pouco, né? Então eu não preciso ser aquela pessoa que obrigatoriamente vai estar, vou dar um exemplo pessoal, que quando eu tinha 18 anos eu tenho que estar na faculdade, com determinada idade eu tenho que fazer tal coisa, com determinada idade eu tenho que casar e que ter filhos. Hoje parece que pelo contrário, né? Se eu seguir esse caminho, talvez eu esteja seguindo um caminho que foi rígido e foi ditado por mim. Hoje eu vejo que a proliferação de autoexpressão criou esses outros fatores subjetivos. Sim. E que eu, enquanto empresa e que eu, enquanto líder de equipe, tenho que levar em consideração. Porque são 20 pessoas contra uma. Por que é que eu vou ter a arrogância de querer sobressair o meu modo de pensamento diante de 20 vidas diferentes que, se somadas, viveram muito mais do que eu, viveram experiências totalmente diferentes do que eu, né? Então, eu acho que as gerações mais antigas têm muito a aprender com a geração mais nova. Muito, né? Muito.
Até porque as gerações antigas vão acabar antes do que as novas, as mais novas. Né? Então, para mim, o fator de reconhecimento é um fator muito importante, mas principalmente um fator de respeito e um fator de se colocar em posição igual a essas pessoas e, em muitos momentos, se colocar como aprendiz em relação a essas pessoas. Eu acho que eu muito mais aprendi do que ensinei em todo esse tempo. Com toda a certeza. Muito mais aprendi do que eu ensinei. E isso, aparentemente, há algum tempo atrás, poderia não parecer gratificante para mim, mas hoje eu vejo que é. Então, eu tive que viver para entender. Eu tenho certeza que é isso que te faz um líder assim tão admirado, Abel. A gente ouve as pessoas falando do Abel com muito carinho e muito respeito. E esse equilíbrio não é fácil. Ele é um desafio, porque o líder, ele também precisa passar feedbacks que às vezes não são fáceis, né? Você não pode deixar a pessoa fazer também o que ela quiser, mas respeitando essa individualidade de cada um, eu acho que isso que faz a grande diferença mesmo. Eu acho assim que se eu quiser horizontalizar as coisas, né? O que seria tratar todo mundo igual? Para mim, tratar todo mundo igual é eu colocar como padrão. Eu vou respeitar as diferenças de cada um. Eu tenho que ser igual em respeitar as diferenças de cada um. Que lindo. Resumiu. Que lindo. E poético também. E poético. Vai, Abel. E aí, já aprendeu muito com essa nova geração? Já mudou algum processo? Teve algum insight que mudou, assim, sua forma de pensar? Tiveram vários. Tiveram vários. E principalmente, posso até me repetir, mas quando eu vejo uma pessoa de 20 anos, de 21 anos, que não tem nenhum medo de chegar para o gestor dele, eu paro e penso, eu faria isso com 20 anos para um gestor meu? Eu acho que não. Eu acho que eu fui tão infeliz em não poder fazer isso. E essa pessoa, pelo contrário, ela se edifica tanto fazendo isso. Eu tenho uma certa inveja da pessoa que pode vivenciar isso hoje. Isso para mim é incrível. Então, saber que essas pessoas têm essa programação neural já voltada dessa forma, e que elas têm muito mais segurança, e que não vivem nenhum momentos nebulosos dentro do dia delas, para mim é maravilhoso. Então, eu aprendi isso. Eu aprendi que eu não preciso me levar tão a sério dentro do trabalho, que a vida e o trabalho não se diferem tanto assim. Eu vejo as gerações mais novas fazendo isso. Eu vejo relações trabalhistas saindo de dentro do escritório e virando amigos, colegas, finais de semana, conversas, papos, que se tornam edificantes em outros aspectos. Eu aprendi que eu posso trabalhar um pouquinho mais a minha humildade, reconhecendo que tem pessoas mais jovens que têm capacidades muito superiores às minhas em vários aspectos. Aqui a gente fala tecnologicamente, velocidade, tudo isso. Adaptação. E eu sou muito grato hoje a poder estar nessa posição e principalmente sou muito grato por poder fazer diferente do que fizeram comigo. Bom, Abel, para encerrar, eu sei que não existe fórmula mágica, a gente nem vai pedir para você fazer isso aqui, mesmo porque, né, não vai também revelar aqui o segredo para todo mundo que ouvir, mas você tem... depois você conta aqui pra gente, mas você tem alguma dica do que não pode faltar no momento de estruturação de uma equipe comercial? Parâmetros. Eu acho que para mim a dica é essa, né? Embora eu tenha falado aqui de uma estrutura muito humana, né? Eu tenho que entender que eu sou empresa e que eu tenho objetivos e que eu preciso procurar sempre, em um momento de seleção, aptidões, requisitos, e eu tenho que ser rigoroso nisso. Aí eu acho que é algo que não mudou tanto assim, e que pode ser que eu acabe escorregando dentro do que a gente vivencia hoje como um clima empresarial e deixar a coisa solta nesse aspecto. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já errei nesse aspecto. Eu já errei eu posso adaptar essa pessoa,
é interessante, essa pessoa está dentro do nosso fit cultural, então vamos trabalhá-la. Há um pensamento positivo que permeia a minha cabeça em acreditar sempre que alguém vai conseguir ter uma curva de desenvolvimento e que eu posso até me colocar em alguns momentos como um alto desafio de que eu vou conseguir elevar aquela pessoa. Eu acho que eu vivenciei esse auto-engano em alguns momentos, e aí nesse aspecto, sim, aí eu tenho que ser contrário a tudo que eu falei aqui. Eu tenho que ser rígido, eu tenho que ser rígido enquanto um gestor para saber qual é o desenho da equipe que performa bem. E isso eu aprendi ali também no Receita Previsível, né? E eu tenho que ter essa mentalidade cartesiana de ser rigoroso, exigente dentro desse aspecto. Todos os outros podem conviver em harmonia com isso, porque foi feito um acordo. O acordo é esse, os parâmetros são esses. Vamos seguir esses parâmetros, e todos os outros parâmetros subjetivos a gente vivencia aqui no cotidiano. Toda essa leveza, toda essa estrutura humana, eles não anularão esses parâmetros. E para mim, hoje é o que eu tenho aplicado e é o que aparentemente tem funcionado. Para mim, né? Caramba, ou seja, apesar da relação subjetiva de humano com humano, existe uma relação lógica que precisa ser aplicada. E quando essa relação humana não está condizendo com a relação lógica, a relação lógica precisa ser superior à relação humana. Então eu acredito que é o equilíbrio entre a racionalidade e o emocional, mas que em momentos determinantes eu tenho que colocar o lado racional à frente. Pode ser rápido, por mim já incrível. É isso, Abel, dicas valiosas. Eu aqui anotei tudo, Felipe, vou ouvir de novo porque, a gente tem sempre que aprender. Abel, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, sua disponibilidade, todo o conhecimento que você compartilhou aqui com a gente. Como diz o nosso amigo Herbert Viana, tempo é vida, né? Tempo é vida. E obrigado por ter um pouquinho do seu tempo aí pra gente. Eu que agradeço, pessoal, agradeço demais o convite. E com certeza esse papo que a gente teve aqui, eu espero que eu tenha deixado alguma mensagem positiva para vocês e algum ensinamento. Obrigado, pessoal. Obrigada. E aí, você gostou do AnguloCast de hoje? Tem muito mais conteúdo para você no Spotify e em todas as plataformas de podcast. Os conteúdos, se você estiver ouvindo aqui pelo Spotify, também são transmitidos no nosso canal do YouTube. Então não deixa de acompanhar, tem muito conteúdo bom para vocês sobre marketing, tecnologia e estratégias para fazer a sua equipe dar muito mais resultado.